Em 1984, exatamente em agosto de 1984, eu tive a oportunidade de ler um poema pela primeira vez. Acabara de ser psicografado intuitivamente por um amigo meu. E ao ler aquele poema, eu achei muito interessante o seu conteúdo. Um conteúdo que eu diria que, não obstante 33 anos atrás, ainda permanece atual. Para que nós tenhamos uma ideia bem breve a respeito desse poema, vou apenas citar a primeira estrofe dele. O seu título é Acorda, do verbo acordar. E a primeira estrofe diz o seguinte: o homem está às voltas com as tecnologias, já pensa ele que sabe controlar os nossos dias. Esquece ele, porém, de uma força sobre-humana que, por mais que ele negue, ela nunca se engana. Então aí nós vemos que, quando ele fala que o mundo está às voltas com as tecnologias, e isso há 33 anos, se nós trouxermos para o dia de hoje, vamos verificar que está atualizadíssimo. Porque, nesse momento, nós estamos usando de recursos tecnológicos de muito avanço, muito adiantamento, à frente das coisas que estão acontecendo. Nós temos praticamente o mundo na palma da nossa mão, porque nós poderemos saber notícias do mundo aí fora. Também poderemos enviar notícias nossas para o mundo aí fora no instante que nós quisermos. Então as coisas estão muito avançadas. Essas ideias todas, que há 33 anos pareciam um pouco absurdas, nós vamos estando durante todo o tempo de posse dessas informações, verificando que a cada momento alguma coisa se acrescenta e nós vamos avançar naturalmente dentro daquele contexto maior, ainda no campo da tecnologia, ainda no campo da inteligência, mas a nível cognitivo. Hoje em dia, e eu já tive a oportunidade de presenciar isso, famílias que residem em casas relativamente pequenas, nenhuma mansão. Um determinado componente da família num ambiente, outro componente no outro ambiente, e eles se intercomunicando através do famoso Zap. Aí surge a pergunta, ora, mas será que não poderia um sair do seu lugar e ir andando ao encontro do outro? Mas a resposta que surgia era simplesmente que não podia perder tempo. As coisas estavam acontecendo muito rapidamente. E exatamente por essa rapidez no acontecimento das coisas, é que aquela comunicação era uma comunicação importante e tinha que ser dada no mais breve tempo possível. E se usava daquele recurso. A tecnologia consegue juntar seres humanos que estão distintos através dessa comunicação tão valiosa, tão útil, mas não consegue juntar seres humanos em se tratando de essência de cada um deles. Porque me comunicar com o Japão agora é simples, me comunicar com qualquer parte do mundo é simples, mas às vezes eu tenho dificuldade de comunicar com alguém que está ao meu lado, no meu lar. Evidentemente, todas essas coisas vão tomando um determinado vulto, vão se ajustando, e mais à frente essas coisas tomam o seu rumo, e um rumo adequado. O homem está muito ansioso. Ele sempre quer estar onde não se encontra. Se agora é noite, eu fico aqui pensando nos meus problemas de amanhã durante o dia. Passo a não me concentrar bem, passo a dormir mal, e amanhã, de manhã,
eu vou estar às voltas com aquele problema. Mas acontece que quando chega amanhã, eu não me satisfaço com a manhã que chegou, mas fico pensando na tarde. O dia passa, a tarde vem e eu fico pensando na noite, da noite no dia seguinte, e eu nunca estou em paz comigo mesmo. Eu nunca estou num local onde me encontro. E aí, quando eu digo no local onde me encontro, me refiro ao meu pensamento. Eu posso estar aqui e estar apenas de corpo presente. E o pensamento em qualquer lugar. Isso, evidentemente, traz um certo distúrbio para nós, porque nós não fomos programados para funcionar assim. Nós somos seres humanos. Nós somos seres que precisamos também do aconchego uns dos outros. A tecnologia nos ajuda para o nosso bem, mas nós precisamos desse aconchego. Daí a pouco não vão existir mais aglomerações como essas nos centros espíritas, e a gente vai passar a fazer reunião espírita através de um dispositivo qualquer da mídia eletrônica. Mas será que é isso realmente que se quer? Será que esse momento não é um momento agradabilíssimo para todos nós? Será que não é um momento onde nós trocamos as nossas energias, nos refazendo de umas, nos doando aquelas que temos em excesso ou condições de doar, e assim avançando juntos nesse caminhar em busca da perfeição que um dia atingiremos todos? Todos nós temos pelo menos 2 pontos de igualdade. O primeiro momento em que chegamos a essa vida física através do berço, e um segundo momento onde vamos sair dela através do túmulo. Pelo menos esses 2 pontos nós temos em comum. Algo muito importante para nós é que nós estamos agora, não sabemos onde estaremos daí a pouco, mas saberemos que todos nós, um dia que chegará mais ou menos breve, estaremos no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. Então essa busca incessante pelas coisas, de amar as coisas e não dar valor às pessoas, traz um certo desconforto a médio ou longo prazo para o ser humano. E aí, quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, quando lemos as informações que nos chegam no sentido de fazer uma reformulação íntima em nós, se bem que lenta, mas que é firme, porque nós precisamos adquirir não apenas o hábito de fazer esse processo de melhoramento, mas ser perseverante, porque em determinado momento, aquele item que eu preciso mudar não é tão fácil assim. Eu preciso me esforçar e exercer um esforço hercúleo algumas vezes para fazer com que aquelas coisas que eu começo a não gostar muito delas em mim passem a ser substituídas por coisas boas. Deus não tem pressa. Jesus não tem pressa. Então, por que nós deveremos fazer as coisas apressadamente? Se nós fizermos uma viagem no tempo e formos lá para 1593 a.C., naquela época nascia uma criança e, sem maiores detalhes, aquela criança foi abandonada num cesto colocada no rio. E, evidentemente, ficou ao sabor das ondas. Mas alguém viu aquilo lá, recolheu, cuidou, fez com que ela crescesse, deu educação. E mais adiante esse ser pequenino, de início aparentemente desprezado, chega a um determinado patamar e nesse patamar agora ele passa a exercer a sua qualidade como um ser que tinha que fazer algo aqui no planeta Terra. E aquele ser tinha 2 facetas. Tinha a faceta dele enquanto ser humano comum, tal qual somos nós. Tinha outra faceta como médium. Agora um médium mais qualificado. Um médium com uma obrigação maior do que alguns de nós. E aí, ele enquanto ser humano comum, era o profeta, era o legislador. Trouxe ideias novas. Trouxe algumas informações. Enquanto médium, trabalhando mais diretamente para o propósito divino, trouxe as tábuas da lei escritas contendo os 10 mandamentos. 10 mandamentos esses que regem toda a humanidade. Porque se nós tivermos o cuidado
de ler esses mandamentos, vamos verificar que aquilo ali é para qualquer um, para qualquer ser humano, de utilidade variada. Mas não fica por aí, porque já pensaram-se aquelas informações para um determinado povo. Daí a pouco, evidentemente, alguém ficava questionando isso ou aquilo a respeito daquelas informações. E talvez quisessem que modificações surgissem imediatamente de acordo com os seus desejos. Mas Deus, como disse antes, não tem pressa. Ele havia preparado algo maior para o planeta Terra. E esse algo maior só viria à luz, mais ou menos 1593 anos após isso. Então foi uma espera de 1593 anos para surgir uma outra revelação. E essa outra revelação agora é trazida por Jesus. Esse nome formado por 2 sílabas 5 letras, o imenso coração. Coração esse capaz de abraçar a todos nós. Estatura moral essa capaz de nos acolher a todos, com aquela certeza de que, dando apoio a cada um de nós, mais à frente, nós naturalmente, por um processo natural, vamos voltar para o seio dele, mesmo que eventualmente hajamos desligado a nossa atenção dele. Então aquele homem chamado Jesus também chegou de uma forma bastante simples aqui nesse planeta Terra. E nessa sua chegada, passou logo por dissabores nos primeiros momentos da sua vida terrena. Daí a pouco ele desaparece de cena e volta à cena aos 30 e aí fica até os 33 anos. E durante aproximadamente esses 3 anos de vida física, ele consegue trazer toda uma informação capaz de mudar a humanidade, se a humanidade se debruçar sobre elas e quiser realmente fazer a sua mudança interior. Então, durante esses 33 anos, esses 3 anos finais de sua estada aqui na Terra, ele trouxe as informações de que precisávamos e ainda hoje nós nos debruçamos sobre essas informações, esses ensinamentos, na tentativa de aprendê-los. Depois que nós conseguirmos aprender um pouco, tentar incorporá-lo ao nosso dia a dia. E esse processo de incorporar esse aprendizado ao nosso dia a dia vai passar mais à frente pelo momento da nossa conscientização, onde esses ensinamentos fiquem lá e sejam usados automaticamente sem eu pensar neles. No momento, quando eu quero fazer o mal ou o bem a alguém, eu tenho que pensar sobre esse mal ou esse bem. E aí, se eu quero fazer um mal a alguém, eu posso usar de alguma muleta psicológica, porque eu sei que o mal vai me trazer como resultado sempre o mal. Então eu tenho que fazer alguma modificação. E se eu me proponho a fazer essa modificação, eu posso pensar assim, ora, mas eu estou com vontade de fazer o mal a alguém. Essa força é muito grande ainda. Como fazer para lutar a favor da minha paz? Eu posso pensar, usar uma muleta psicológica. Digo, não, hoje é domingo, hoje não é um bom dia de se fazer mal a ninguém. Mas amanhã, quem sabe, o primeiro dia útil da semana, pode ser que seja um bom dia de eu fazer o mal, eu vou deixar para amanhã. Quando chegar amanhã e aquele mal novamente fizer morada em meu pensamento, eu repenso a situação. Digo, ora, mas hoje, segunda-feira, primeiro dia útil de trabalho, eu ainda nem comecei a trabalhar e já querer fazer o mal a alguém? Não, eu vou deixar para terça ou quarta. Não, terça é muito próximo, quarta-feira. E aí eu adio para quarta-feira. Chega na quarta, o processo se repete. E mais uma vez, e eu agora já fortalecido pela minha vontade de fazer o bem, com a ajuda dos meus amigos espirituais que querem me ver bem, eu digo, não, nessa semana, quarta-feira não é muito legal. Eu vou deixar para fazer esse mal na sexta da outra semana. E aí eu vou percebendo que à medida que eu adio essa minha propositura de fazer o mal, eu ganho em fortaleza, eu ganho estofo moral e aquela vontade de fazer o mal vai se enfraquecendo. E daí a pouco eu vejo que me livrei daquela situação. São muletas psicológicas que nós precisamos usar se nós não temos aquela condição firme
de fazer a mudança instantaneamente. Mas não para por aí, porque aquele homem incomparável chamado Jesus, que dividiu a época da humanidade em duas partes, uma antes e outra após ele. Em algum momento da sua caminhada aqui, ele disse que rogaria ao Pai se nós o amássemos, e o Pai enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador ficaria eternamente conosco. Esse outro Consolador nos ensinaria coisas novas. Esse outro Consolador nos faria lembrar de tudo o que ele havia dito. E aí nós temos essa informação dada naquele momento. Certamente, as pessoas que ouviram esse tipo de relato ficaram interessados em saber quando seria esse novo Consolador, como seria que isso viria a acontecer. E mais uma vez, como Deus não tem pressa, ele demorou 1857 anos para fazer isso. E antes, um pouco desse período, vale a pena chamar a atenção que no dia 31 de dezembro de 1788, ao apagar das luzes do século XVIII, a espiritualidade superior se reunia no espaço. Se reunia no espaço para trazer agora todo aquele preparativo necessário para que, objetivando no dia 3 de outubro de 1804, vir à tona, vir aqui, através da reencarnação, esse processo pelo qual passamos constantemente, um ser chamado Hippolyte Léon Denis Arrivaille. E esse Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que começaria ali a dar seus passos em direção a uma grande missão que ele tinha a fazer. Ele passa todo o seu período como ser humano comum, consegue estudar, consegue produzir, consegue ensinar, e por volta dos seus 50 anos de idade, ele ouve falar em mesas girantes, ele ouve falar em alguma coisa estranha que estava acontecendo naquelas localidades. Ele, como estudioso que era, passou a estudar esses fenômenos. E apesar de todo o sacrifício, os estudos que ele fez nesse sentido levaram naturalmente, agora sim, a trazer para nós a 18 de abril de 1857. Ele, não mais com o nome de Hippolyte Léon, mas agora com o nome de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Esse livro fundamental da doutrina espírita. Esse livro que se constitui no pilar central da doutrina espírita, nesse tronco do qual as suas ramificações forneceu para nós livros outros chamados da codificação kardeciana. Então, o Livro dos Espíritos, esse livro um pouco diferente porque ele consta de perguntas e respostas, perguntas feitas por um ser como nós, respostas dadas por um ser desprovido do corpo da carne, numa condição de evolução bem maior do que a média de nós outros. Então, agora nós tínhamos diante de nós um cabedal de conhecimentos aí nesse Livro dos Espíritos. Mas não bastava, porque nós precisamos estudar mais, precisamos encontrar meios que favoreçam o meu entendimento acerca da vida e, sobretudo, acerca de mim mesmo. Desse livro surgem outros. E os livros que surgem a seguir são o Livro dos Médiuns, que vai tratar agora desse mecanismo, dessas informações, desses indicadores entre o mundo físico e o mundo espiritual. Como lidar, como conhecer, como trabalhar com esse mundo. Porque antes havia sido dito que o Consolador agora, para nós, ele teria que permanecer eternamente conosco. Esse Consolador nos faria lembrar Jesus e nos ensinaria também coisas novas. O mundo espiritual sempre existiu, mas o traquejo com esse mundo, trabalhar com esse mundo, entender esse mundo,
ele passou a ser mais eficaz com o advento da doutrina espírita, porque agora nós temos um guia seguro para trabalhar com esse mundo invisível em determinado momento. E nós precisamos avançar. Mas eu não posso trabalhar com esse mundo espiritual de uma forma qualquer. Eu preciso trabalhar com esse mundo de uma forma mais evangelizadora. E essa forma evangelizadora que eu preciso aprender para trabalhar com o mundo espiritual, eu posso encontrá-la no livro seguinte, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que contém as máximas morais do Cristo. Os casos comuns da vida do Cristo não estão contidos ali. Os milagres não estão contidos ali. As predições não estão contidas ali. Mas o ensino moral está todo contido ali. E é esse ensino moral que vai fazer com que eu crie um certo alicerce firme, para a partir daí eu construir qualquer estrutura que possa fazer com que eu progrida. Mas evidentemente eu ouço falar em céu e inferno e fica para mim algumas dúvidas, que é céu, que é o inferno, e eu passo a entender que o céu e o inferno é apenas um estado da alma, é apenas uma condição interior de cada um. Eu posso estar numa situação e me julgar que estou no céu de tanta felicidade. Posso passar por outra situação e imaginar que, por ser uma situação tão atroz, eu estou vivendo o inferno. Então, o céu e o inferno é algo individual. Mas eu posso estudar esse tema com certo cuidado no livro correspondente da doutrina espírita, com esse mesmo título, O Céu e o Inferno. Mas eu vivo no planeta Terra. Eu preciso, e às vezes eu fico até inquieto em saber algumas coisas sobre a estrutura do planeta. Como eu posso entender o planeta? Na visão espírita, o que é que isso significa? Se eu quero me aprofundar, se eu quero adentrar um pouco pela parte de fluidos, eu aí vou estudar o livro seguinte, que é o livro A Gênese, onde tem bastante material a respeito de fluidos. E esses fluidos que nós estamos mergulhados neles aqui, cada um de nós os possui na quantidade correspondente a cada um. Há pessoas que têm uma condição de administrar esses fluidos, de gerar mais fluidos, a ponto de poder doar a bem do próximo. Então, quando nós estamos diante de uma situação assim, evidentemente nós precisamos estudar e estudar cada vez mais. E agora eu preciso estudar também a parte orgânica, para que eu aplique os fluidos adequadamente. Eu preciso saber como manusear aqueles fluidos, que são coisas que eu não vejo. E como trabalhar com eles. Mas eu sinto, percebo, e aí como fazer para que eu possa lidar com essas situações todas. Então nós passamos a ter dentro do contexto espírita todo o material necessário de que dispomos para vivermos melhor. Viver é uma obrigação. Nós precisamos viver para progredir, viver a vida física. Mas viver bem é opção. Cada um opta por aquilo que lhe faz mais bem. Se eu sei que fazer o bem me faz bem, então por que fazer o mal? Para que o mal seja realizado, ele passou primeiro pelo meu pensamento. Então, se eu consigo refrear essa minha vontade de fazer o mal, eu já estou fazendo alguma coisa. Eu pensei em fazer o mal, mas não executei o mal que eu pensei. Daí a pouco eu vou me treinando. E nesse treinar constante, eu vou verificando que eu consigo administrar meus pensamentos. E assim que vem uma vontade de fazer o mal a nível de pensamento, eu posso novamente usar daquela muleta psicológica que eu já falei. Eu deixo que ele venha, não ofereço obstáculo, mas, no entanto, não dou importância a ele. Deixo que ele venha para a minha tela mental, ele passa e vai embora. Porque se vem aquele pensamento mal, e eu fico lutando, não, eu não posso pensar isso, eu sou espírito, eu estou fazendo uma palestra, não posso pensar isso, isso pode me dar um certo desequilíbrio. Então é melhor que eu deixe passar, não ofereça resistência. E em não oferecendo resistência, eu vou me habituando a lidar com aquilo. Outro que vem na minha tela mental, já fica menos difícil de eu lidar com ele, dar passagem sem oferecer resistência e sem dar valor a ele. E assim nós vamos andando.
Nós precisamos da reencarnação para crescermos juntos. Nós precisamos andar com passos firmes. Se eu dou uma passada e desconfio que o terreno no qual eu coloquei o meu pé à frente não é um terreno firme, o que é que eu faço? Tiro o pé de volta. Se eu estou diante de uma situação onde eu percebo que ainda não tenho estofo moral para transitar naquela nova situação, então eu recuo um pouco. Vou tentar fazer outros arranjos. Vou tentar usar de outras metodologias, porque o desiderato de todos nós é mais à frente. Todos nós atingirmos um nível de perfeição. Jesus disse: meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. E é um amor no sentido mais global, mais puro. Então todos nós chegaremos um dia a esse patamar. Nós estamos, algumas pessoas aqui nos vendo pela primeira vez. Evidentemente, da próxima vez que nós nos encontrarmos, já não mais será a primeira. Pode não ser mesmo nessa encarnação, mas numa outra encarnação nós poderemos nos reconhecer enquanto espírito que somos. Porque nós somos espíritos usando um corpo de carne e não um corpo de carne usando um espírito. A essência é essa que está em nós. É esse ser pensante, é esse ser que faz a diferença entre cada um de nós. Somos diferentes uns dos outros. Por mais que pareçamos semelhantes, somos diferentes. E isso é muito bom, porque nós estamos aprendendo sempre uns com os outros. Esse momento aqui é um momento muito importante de aprendizado, e eu sempre digo que é um momento em que nós estamos estudando conjuntamente, onde vibrações naturalmente fluem de um sentido para o outro, daqui para lá e de lá para cá. E nesse ir e vir de informações, através das nossas vibrações, nós nos fortalecemos. Nós saímos daqui melhores que entramos. Quando nós chegamos aqui, os espíritos já prepararam o lugar. Nós já começamos a receber os passes aqui antes de terminarmos a reunião. Depois é só um complemento se for o caso. Mas nós já estamos sendo beneficiados. Nós não imaginamos o trabalho que a espiritualidade já teve para cuidar desse lugar, para que nós chegássemos aqui e estudássemos conjuntamente. Isso é muito bom. Isso é muito agradável saber que em algum lugar do universo alguém zela por nós, mas zela mesmo, porque é o Pai maior, o Pai amoroso e bom no linguajar de Jesus. E se Ele é o Pai de todos nós, evidentemente nós somos, por essa razão, irmãos. E se somos irmãos, nós precisamos, no mínimo, nos respeitarmos mutuamente. Pode ser que, eventualmente, nós não concordemos um com o outro, porque isso faz parte da vida. Mas nós precisamos respeitar, precisamos verificar o que há de bom em alguma coisa e sugar o máximo. O que há de desagradável, descartar o quinhão correspondente àquilo. Nesse instante em que nós estamos conjuntamente estudando, é claro que tudo isso está dentro daquela condição própria de cada um de nós. Porque para cada um de nós existe o que nós chamamos de dimensões da verdade. Joana de Ângeles, na apresentação do livro Dimensões da Verdade, ela diz algo muito interessante. Está apenas começando o livro, mas já chama a atenção nossa a respeito de determinados valores. Paulo e Barnabé, conversando, entusiasmados, vibrantes, emocionados, e falavam de um tesouro maior, de um tesouro que eles tinham obtido, e do príncipe a quem eles serviam. Então eles estavam num determinado local, falando sobre aquele tesouro. Tesouro, uma palavra que chama atenção. Na circunvizinhança deles existiam alguns saqueadores. E, evidentemente, aqueles saqueadores, ao ouvir a palavra tesouro, passaram a ficar atentos sobre aquilo e começaram a arquitetar planos para pegar aquele tesouro para eles. Daí a pouco,
ele vai ao encontro de Paulo e Barnabé, que é o tesouro. O que Paulo e Barnabé têm são os escritos que eles usavam nas pregações, aqueles escritos grafados em pele de carneiro. O príncipe a quem eles serviam, Jesus. Não era isso que aqueles salteadores esperavam. Então Joana de Ângeles chama a atenção de que aí está de forma bastante explícita essas dimensões da verdade. Para Paulo e Barnabé, o tesouro era exatamente a palavra da vida, a vida maior, a vida que a partir do momento que ela é criada, na simplicidade e ignorância, segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, não mais termina. Essa era a vida. O tesouro para Paulo e Barnabé, portanto, tinha essa conotação bem definida. O tesouro para os roteadores era composto de joias, tapetes, dinheiros, tudo aquilo que pudesse favorecer aqueles, economicamente falando. Mesmo que a ambição levasse à perda da vida física, mas isso era o que pouco importava para aqueles salteadores. Ele queria obter aquele tesouro, ambicionavam aquele tesouro diferente. É exatamente aí onde Joana de Ângeles fala das dimensões da verdade, as formas de cada um de nós ver a verdade que se apresenta. Eu uso óculos como todos podem ver. Se eu tirar os óculos, eu não vou enxergar meu amigo Zé Forte que está ali à frente. Eu sei que vai ter um vulto. No máximo eu posso imaginar que é o perispírito de Zé Forte. Mas Zé Forte em si eu não vou conseguir identificar. Conta-se que certa vez Deus disse: não, vou mandar a verdade para a terra. Chamou os seus ministros e deu a incumbência a ele de tratada por um grande espelho. E aí os ministros se dirigem à terra, vêm trazer a verdade para a humanidade. No trajeto de lá do céu para cá, no trânsito, nas interseções, nas batidas que certamente existiram lá, alguém bateu um no outro, o espelho se quebrou e pedaços do espelho foram espalhados por toda a terra. Esses pedaços espalhados por toda a terra sinonimizam aí as partes de verdade que cada povo conseguiu captar, absorver e entender. Dia chegará em que essa verdade será composta aí a espécie de um quebra-cabeça e teremos uma verdade maior. O Evangelho de Jesus traz todas as alternativas onde nós podemos entender bem essas dimensões da verdade, porque Ele está diante de mim e eu vou entender aquilo ali de acordo com a minha condição espiritual. Outro entenderá conforme a condição espiritual dele. Mas ambas as situações válidas, porque são representativas de um determinado momento de evolução pelo qual passamos. E isso é o que importa. Eu não posso reclamar da evolução de ninguém. E quando nós começamos a entender um pouco mais sobre o Espiritismo, verificamos que algumas coisas são tolices. Por exemplo, eu invejar alguém, eu estou no mínimo desavisado, porque estou perdendo tempo. Quando eu estou invejando alguém, eu estou querendo obter ou fazer aquelas mesmas coisas que aquela pessoa está fazendo. E eu não vou conseguir fazer isso, porque mesmo que nós tenhamos trabalhos semelhantes a fazer, eu vou fazer com a minha condição própria. Outro fará com a condição própria dele. Exemplo muito simples. Se alguém disser assim, para mim e outra pessoa, vamos desenhar isso aqui. Eu vou desenhar a minha maneira, a outra pessoa vai desenhar a maneira dele. Eu garanto o seguinte, a maneira com a qual eu vou desenhar vai ser mais interessante do que a maneira como esse meu amigo vai
desenhar. Para aquele que tem a habilidade de desenhar, vai desenhar tudo aqui, parece uma realidade. Eu vou desenhar, tenho certeza que vou desenhar, mas também tenho certeza que depois que eu desenhar, que fizer meu desenho, vou colocar o nome do desenho embaixo para que vocês entendam a que desenho eu me refiro. De tão ruim que eu sou em desenho. Mas é isso, cada um só tem aquilo que deve ter. Eu não vou poder nunca querer fazer algo parecido com alguém, igual a alguém. Não vou conseguir fazer isso. E dentro desse contexto maior, essa doutrina consoladora que consola a todos, propõe apenas, não impõe nada. Traz um cabedal de conhecimentos enorme, dando condição a que nós decidamos sobre o nosso trajeto. Eu quero crescer, vou crescer. Eu quero demorar mais um pouco, eu vou demorar mais um pouco. Mas ainda há alguma coisa que diz assim, mas você não pode retrogradar. Você não pode ser hoje pior do que ontem. E isso não deixa de ser um consolo. Nesse instante, onde nós estamos no apagar das luzes dessa minha parte, eu gostaria de dizer a cada um que nós somos bons, somos seres bons. Temos alguns senões, evidentemente, porque isso faz parte da vida, mas somos em essência boa. Quando nós estivermos desvestidos desse organismo físico, nós vamos ver a magnitude que possuímos no nosso conteúdo espiritual. Pela atenção de todos e lá do fundo do coração, só posso dar para vocês o meu abraço fraterno e com votos de muita paz.